dos cursos de saúde da Faculdade Novo Milênio. Deixa eu só apresentar aqui, que eu não estava apresentando. Queria até pedir a todos vocês que procurem, né, o nome dos palestrantes, no caso a Tânia e a Carolina, e vocês façam a focalização, que aí estarão sempre, obviamente, focados no palestrante, tá? Então, a gente vai ter hoje a participação de, na verdade, duas palestrantes. Lá no organograma de vocês, no cronograma, estava apenas a presença da Tânia, mas a Tânia vai explicar melhor a todos uma ideia de última hora que surgiu, né? Mas de qualquer maneira, vem a acrescentar e a melhorar ainda mais a qualidade do nosso webinário. Bem, a Tânia, muitos do curso de enfermagem já conhecem, né, de fisioterapia, mas para quem ainda não conhece, a Tânia Mara Ribeiro dos Santos, ela é coordenadora estadual de atenção primária da Secretaria de Estado da Saúde, aqui do Estado do Espírito Santo. Ela é enfermeira e obstetra, é mestre em saúde coletiva, é especializada em vigilância em saúde, processos educacionais e educação em metodologias ativas. E a Tânia vai fazer uma rodada aí de discussão, de pergunta, né, um bate-papo, e vocês podem estar participando também, com a Carolina Pérez Campagnoli, a quem eu dou uma boa noite, e agradeço desde já, né, por ter aceitado aí o nosso convite. E vou ler aqui agora esse currículo de peso, né, onde ela é fisioterapeuta graduada pela Faculdade Salesiana de Vitória, atualmente Centro Universitário Salesiano. Ela é mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local pela EMESCAM, é especialista em Saúde da Mulher pela Atlântica Educacional, Universidade de Castelo Branco, no Rio de Janeiro. Tem experiência clínica na área de fisioterapia na saúde da mulher, ginecologia e obstetrícia, fisioterapia geriátrica, oncológica, reeducação postural, pilates, medicina tradicional chinesa, auriculoterapia, shiatsu, ventosa terapia, mocha bustão, não sei se eu falei certo, reiki, fisioterapia na unidade de terapia intensiva. Ela é professora do Centro Universitário Salesiano, Unisales, desde 2008, é funcionária pública pela Secretaria Estadual de Saúde desde 2014, atuando em UTI dos hospitais São Lucas e Dório Silva, e atualmente ela atua na área técnica da SESA, né, Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, no Núcleo Especial de Atenção Primária, o NEAP, e é coordenadora estatual aí das práticas integrativas e complementares em saúde, as famosas PICs, aqui no Estado do Espírito Santo. Então, a partir de agora, eu passo a palavra, primeiramente, para a Tânia, e boa noite a todos, uma boa palestra. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer mais uma vez à Faculdade Novo Milênio por essa oportunidade, pelo convite. Quero dizer que nós estamos muito felizes com a questão deste evento, que durante toda a semana foi maravilhoso, de conhecimento profundo, e mostrou o compromisso de pessoas envolvidas na organização, assim como o compromisso dos alunos participantes todos os dias. Isso nos deixou muito felizes, porque a gente sabe o quanto é importante esses momentos. Esses momentos têm muito maior Tânia, impacto na aprendizagem. Oi. Oi? Eu queria só comentar o seguinte, para mim estava travando aqui um pouco, eu estou vendo algumas pessoas comentando que está travando também. Será que você consegue melhorar aí o seu sinal? Em algum ambiente aí melhor na casa? Gente, é bom, mas deixa eu Tânia. Oi. Tânia, se você... É Jeane que está falando, tudo bem? Se você tiver com dados móveis do seu celular ligado, talvez esteja atrapalhando. Quando eu desligo, pode ajudar. Tá joia. Melhorou? Agora tá bom. Melhor, tá. vocês estão me ouvindo? Vamos ver, né? Você me avisa, tá? Tá bom. Tá joia, obrigada. Então, assim, só queria agradecer, porque foi uma semana de muito aprendizado,
Foi uma semana de intensa satisfação do que eu assisti e ouvi. Por isso que o Rafael falou assim que eu ia explicar, porque, na verdade, a minha fala seria uma fala, até o título fala, segurança dos cidadãos à Covid, no sentido de todo o nível de segurança que nós podemos dar, de cuidado, né, de orientações à sociedade. Mas, quando eu fui assistindo desde o primeiro dia, desde a primeira fala, da primeira palestrante, se não me engano, o nome dela é Paula, acho que é isso, se eu não me engano, isso impactou, que é o que o professor Florencio e o professor Rafael falou antes da gente começar aqui a abertura oficial, que as práticas integrativas, elas permearam de forma transversal a fala de todos os convidados, praticamente. E isso me fez ter a oportunidade de mudar um pouco mais o foco. Em que sentido? Fortalecer. Eu já estava pensando em trazer essa fala das práticas, eu já estava pensando até fazer uma certa atividade com vocês junto no dia de hoje, só que a gente não pode perder as oportunidades. E nós sabemos que as oportunidades, elas são nos dadas e a gente tem que conseguir valorizar. Por que eu estou falando isso? Quando eu vi que realmente todas as falas praticamente foram falas trazendo a importância das práticas integrativas, porque nunca foi tão discutido e tão falado e tão essencial e tão necessárias as práticas integrativas, né, que a gente precisa muito fazer com que a sociedade compreenda o que está sendo falado, o que é, para até ela poder defender, compreender e defender. Então, quando eu falo isso, é porque eu não podia deixar de ter a oportunidade de tentar trazer hoje para vocês um pouco mais, talvez, de um conhecimento a ponto de vocês entenderem por que hoje, no contexto da pandemia, foi necessário a gente aprender individualmente, coletivamente, por que eu precisei ter um autocontrole, aprender a ter autocontrole, por que é necessário, né, a gente saber controlar as emoções. Tudo isso a gente já vinha trabalhando com as práticas integrativas. Só que nós tínhamos um contexto que, às vezes, não era tão favorável no sentido das pessoas sentirem a necessidade. E hoje nós observamos que, em meio a tudo que nós vivemos, e não só no Brasil, não só no Espírito Santo, mas no mundo, o impacto foi semelhante em relação aos sentimentos das pessoas, que eu falei assim, eu não posso cercear esses alunos maravilhosos, esses colegas professores que são amigos, irmãos maravilhosos, de uma oportunidade da gente poder fazer consolidar, vamos dizer assim, eu gostaria de falar assim, que eu gostaria de consolidar um pouco mais a compreensão nossa desde o primeiro dia, desde a primeira fala, da importância que os convidados vieram trazendo das práticas integrativas, que a Carolina, por que eu falo isso? Porque além dela ser minha amiga, minha colega de trabalho, ela é a coordenadora estadual. Isso é tão forte na vida da gente que ela luta com alma, ela defende com alma e ela faz com que as coisas aconteçam com alma. Não é uma coisa apenas de um serviço que eu vou fazer, mas é algo que toca a minha alma. E aí, eu falei assim, as pessoas, porque assim, as coisas foram faladas da sua importância, mas eu queria ter a oportunidade de fazer de vocês, vamos dizer, uma consolidação desses entendimentos. Que assim, a gente entendendo um pouco mais, a gente defende, porque eu só defendo aquilo que eu conheço. Então, eu queria ter essa oportunidade de trazer para vocês um pouco mais desses, vamos dizer assim, desses conhecimentos, observar que nós temos um outro horizonte, novos horizontes em relação às práticas integrativas, e eu acho que isso é muito importante para os nossos alunos que estão começando, né, e vão começar a vida profissional, e que isso, então, possa ser um ganho também de conhecimento para todos vocês.
Então, a nossa intenção é fazer com que vocês possam compreender um pouco mais em relação a tudo isso que foi dito, no sentido da importância dessas práticas integrativas e por que, em que patamar está e quais são os horizontes que nós podemos vislumbrar, né? Por que elas são tão importantes na nossa vida? O que ela toca tanto assim na nossa vida que agora ela demonstrou que é importante? Até então, eu não parava, eu não tinha aquela necessidade, hoje eu observo que eu preciso ter a necessidade, e eu acho que se transformou num campo fértil para que nós possamos, então, trabalhar isso na sociedade. Então, por isso que eu, além de querer, assim, trazer um pouco essa importância, eu não podia deixar de convidar minha amiga Carolina Pérez, que é uma pessoa que é referência estadual e nacional das práticas integrativas, que pudesse abrilhantar o nosso evento e poder também trazer um pouco de conhecimento para todos nós. Então, eu quero agradecer, Carol, a sua presença, dizer, assim, que eu tenho certeza que você vai trazer uma fala que todos eles vão compreender a importância, né, das práticas integrativas e por que nós precisamos entender para defender e conseguir trabalhar isso na saúde, na vida da população, trazendo segurança ao cidadão. Por isso, o tema, trazer segurança a partir das práticas integrativas, né? E eu falei a Covid, segurança ao cidadão, a Covid, porque nós estamos vivendo nesse contexto, mas não é só para esse contexto, né? É além do contexto da pandemia. Então, Carol, queria te agradecer e dizer que estamos aqui ansiosos para poder conversar com você. Queria que você, se você se sentir à vontade, se apresentasse mais uma vez o que você quer falar, da sua experiência. E aí, Carol, eu gostaria só para eles entenderem um pouquinho, iniciar o nosso bate-papo, nosso bate-bola, ping-pong, para poder ficar algo mais interativo, um pouco mais, vamos dizer assim, mais tranquilo. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para todos nós o que são práticas integrativas complementares e de onde vem essa nomenclatura. Por que tem esse nome e qual é a questão de ser assim, práticas integrativas complementares. Obrigada, Carol. Gente, boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir? Boa noite, Carol. Sim, Carol, ouvimos bem. Sim, ótimo. Então. Como a Tânia mesmo disse, né, ela me convidou um pouquinho de última hora, mas é um prazer para mim vir aqui falar um pouco de algo até que é a minha realidade, né, de dia a dia mesmo, dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Como já foi passado antes, eu sou fisioterapeuta, tive toda uma trajetória de assistência dentro da fisioterapia, tá? E de assistência em áreas diversas, de consultório, de UTI, e sempre, tanto na parte de consultório, que eu tinha meu consultório, como nos meus atendimentos de UTI, algumas práticas sempre foram comum à minha vida. Eu sempre gostei muito da área das práticas integrativas, né? Das terapias que eram chamadas de terapias complementares, né? Bom, então, assim, eu fui fazendo algumas formações ao longo da minha trajetória, né? Dentre elas, Reiki e também formação dentro da medicina tradicional chinesa, de acupuntura, aurículo, shiatsu, coisas que somavam para mim na minha atuação profissional como fisioterapeuta. E por muitos anos, então, eu atendi assistencialmente as pessoas, né, com práticas. E, lógico, também com os recursos da fisioterapia, né? E acabei tendo a oportunidade, né, após o concurso, de ir para a Secretaria de Saúde e trabalhar nessa parte de política e conseguir chegar na questão das políticas das práticas integrativas. Hoje, né, eu trabalho na Secretaria como a referência técnica das práticas. E como que funciona isso, né? Na verdade, assim, lá a gente está dentro do SUS, mas, assim, eu vou tentar permear as questões em relação a SUS e fora do SUS também, né? Porque eu também já tive consultório particular e outras formas de assistência. E aí, como é que funciona, então, né, as práticas integrativas? Que a Tânia até perguntou, né, em relação, assim, nomenclatura e tudo, né?
Bom, as práticas integrativas, elas antigamente, né, eram às vezes chamadas erroneamente de terapias alternativas, né? E por que esse nome caiu por terra? Bom, quando a gente pensa nas práticas, a gente não pensa em alternativa, em ou uma coisa ou outra. A gente pensa muito em complementariedade dos nossos atendimentos, né? Ela vem para somar, ela não vem para tirar nada de ninguém. Ela vem só como uma somatória. E por isso, né, entrou o nome de práticas complementares, tá? A questão da integralidade é por conta de toda a integralidade do SUS mesmo, né? A gente pensar o atendimento como um todo, né? O ser como um ser biopsicossocial, um ser completo, que precisa de um atendimento, que precisa de práticas, de técnicas que consigam intervir tanto no seu corpo quanto na sua mente, né? Conectando isso. E as práticas, elas acabam trazendo muito essa questão. Eu não sei bem, pelo que a Tânia colocou, né? Vocês já tiveram várias questões sobre práticas integrativas, eu não sei muito bem o que já foi falado para vocês. A minha ideia, né, quando a Tânia me pediu, foi tentar trazer mais essas questões, tanto conceituais, como isso está no SUS, como que isso pode, como isso está crescendo e como isso é importante para o profissional da área da saúde, tá? Então, quando a gente pensa, né, a princípio no SUS, por exemplo, a gente tem uma primeira política nacional que foi criada lá em 2006. Nessa política nacional, que foi o primeiro momento que o SUS disse que, como se fosse assim, que ele apoia a prática integrativa, que ele acredita na prática integrativa, tá? Como eu falei com vocês, pode ser que eu puxe um pouco para a questão pública, mas quando o SUS embasa algo, ele acaba embasando para todo o sistema de saúde, não só para a área pública, né? Então, assim, quando lá em 2006 saiu a primeira política, ele trazia como práticas integrativas, né, a medicina chinesa, dentro dela, lógico, a acupuntura e dentre outras questões da medicina chinesa. Ele trazia a homeopatia, a fitoterapia, a antroposofia e o termalismo nessa primeira política. A partir daí, se passou bastante tempo, né, o SUS tentando implantar essas práticas, tentando compreender como seria a aceitação dessas práticas até, tá? E aí, a gente teve um crescimento muito grande das práticas a partir de 2017. Então, se a gente pensar, lá em 2006 teve a primeira política. E ficaram aí mais de 10 anos só essas 5 práticas sendo trabalhadas, vamos dizer assim, como regulamentadas pelo SUS, como práticas que poderiam ser utilizadas. Já em 2017, existiu uma nova regulamentação que vieram mais 14 práticas integrativas regulamentadas por política nacional como práticas, né, que podem ser realizadas em qualquer instância do SUS. E em 2018, então vocês conseguem perceber o crescimento? 2006, passou mais de 10 anos, em 2017 teve uma política, em 2018 teve outra política, tá? Implantando mais 10 práticas integrativas. Então, hoje, a gente tem regulamentado pelo SUS 29 práticas integrativas. Então, é um mundo de coisas que muitas das vezes a gente nem conhece, né? A gente não sabe nem que existe como profissional de saúde. E elas podem amparar a gente em muitas atividades profissionais. Então, assim, a gente tem várias práticas dessas que são vinculadas a questões corporais, tá? Várias que são vinculadas mais a uma questão mental, várias que associam, né, as duas questões. Então, assim, para cada profissional de saúde, em relação à sua própria atuação, quando ele tem um conhecimento da existência dessas práticas, ele pode perceber qual que mais se encaixa ao seu perfil profissional, ao seu perfil de paciente. Alguns exemplos, então, né? Porque às vezes fica um pouco abstrato. Bom, na portaria de 2017, entrou, por exemplo, como prática integrativa regulamentada pelo SUS, o Reiki, a terapia comunitária integrativa, a yoga, tá? A osteopatia, musicoterapia, meditação, arte-terapia, dentre outras. Se a gente pensar dentro dessas práticas, né, de repente, algumas, muitas delas podem ser feitas ou por profissionais de nível superior, ou profissionais até de nível médio,
né? Então, assim, cada uma tem uma regulamentação meio que própria. Mas, se a gente for pensar, nós profissionais de saúde, a gente pode qualquer uma delas, né? Que seria o profissional mais alto nesse quesito, né? Um profissional de nível superior da área da saúde pode fazer qualquer uma dessas, tirando, por exemplo, quando a gente pensa especificamente numa homeopatia, né? E uma ou outra que tem uma regulamentação própria, mas a maior parte delas a gente pode, como profissional de saúde, executar. E aí, por exemplo, a gente pode pensar assim, eu sou reikiana, né? E o reiki é uma técnica que você faz uma energização, vamos dizer assim, do paciente, tá? Usando chakras e questões assim. Bom, eu utilizava muito o reiki dentro até da própria UTI no meu paciente. Quer dizer que eu não fazia a minha função como fisioterapeuta? De jeito nenhum, né? Para os fisioterapeutas que estão aí me ouvindo, é lógico que eu mobilizava o paciente, é lógico que eu fazia manobra respiratória, se necessário aspirava, fazia o que fosse necessário com o paciente. Mas você trabalhar além do corpo físico dele que está ali, você conseguir fazer um equilíbrio energético nele, isso dá um passo maior para esse paciente conseguir uma recuperação clínica. Aqui no Brasil, isso está crescendo, mas a gente vê que fora do Brasil isso já é uma constância, né? Ter reiki, por exemplo, em um hospital fora do Brasil já é algo comum, tá certo? E se a gente pensar, por exemplo, em outras práticas integrativas, né? A terapia comunitária integrativa é uma terapia, né, como o nome já diz, né, comunitária, onde em grupo meio que se discute algumas questões, que isso ajuda muito numa questão mental mesmo, das pessoas conseguirem se resolver, conseguirem, de certa forma, faltou o nome, assim, mas seria tipo a pessoa conseguir resolver algum problema que ela tá mais emocional, tá? Então, assim, a gente vai percebendo que cada prática integrativa, ela segue para uma área diferenciada. Por exemplo, a musicoterapia, né, eu até ontem estava num evento de práticas integrativas e lá em São Paulo eles estão inserindo a musicoterapia nas salas de recepção. E aí os pacientes e as pessoas já se sentem muito melhor só de ter a prática numa recepção, por exemplo. Então, assim, às vezes a atuação, gente, das PICs é muito sutil, por isso que ela é complementar e integrativa. Não necessariamente a pessoa vai se tratar somente com isso, tá? E de forma alguma a gente quer tirar a alopatia e outras coisas. A gente não está entrando nessa briga e nessa batalha, entendeu? A gente está vindo para somar. Com essas práticas, de certa forma, a gente conseguir melhorar aspectos que muitas das vezes o tratamento convencional não consegue atingir, entenderam? Então, ao meu ver, eu acho muito importante o profissional de saúde, além de ter todo esse embasamento que a gente tem, que é super necessário, né, do tratamento convencional, vamos dizer assim, a gente ter, além disso, né, essa visão mais holística do paciente, essa visão mais integrada do que esse paciente é, além de um ser físico que precisa ser tratado com uma medicação, com algo muito físico só, tá? Eu vi aqui que subiu uma perguntinha, não é o momento Carolina de responder, mas alguém falou da psicologia que já está atuando. Absurdamente, a psicologia atua muito, a fisioterapia atua demais, a enfermagem, todos os profissionais de saúde estão acatando as práticas como algo do seu dia a dia. Pode falar, Rafael. Então, eu ia falar exatamente isso. As outras palestras, como tinha um enfoque mais assim de apresentação e no final tirar dúvidas, na verdade, hoje eu diria que é um pouco mais diferente, né, Tânia? Sim. Então, assim, as perguntas que você vê aí subir e quiser responder, fica à vontade, e eu também ia comentar isso com você. Já que você citou aí, é Reiki que fala? Reiki. Reiki. Você poderia dar uma pincelada melhor para a gente? Porque aqui tem vários alunos, né, de primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Tem alguns que já trabalham, inclusive, no ambiente hospitalar, outros ainda estão começando agora. Então, fique à vontade para explicar esses diversos nomes aí que vão surgindo. Com inclusive para mim mesmo, são dúvidas minhas mesmo também. Pode deixar. Olha só, o Reiki, tá? Ele é uma técnica que vem lá do Japão.
E foi, na verdade, né, ela não é vinculada à religião. Isso é uma coisa, assim, que a gente tenta muito trazer, e mais para frente um pouquinho eu vou falar das evidências científicas, que, assim, muitas das pessoas vinculam a prática integrativa com religião. Às vezes, a parte inicial da prática integrativa pode ter vindo de alguém muito religioso, mas não necessariamente você tem que seguir aquela religião para exercer a prática, tá? Por que eu estou te dizendo isso? Porque o Reiki, ele veio de Japão, lá da época né, assim, como se fosse dos templos budistas. Só que ele é uma prática onde você faz um equilíbrio energético por meio de imposição de mãos só, tá bom? Onde você vai fazer um equilíbrio energético nos chakras. A gente tem linhas diferentes dentro das práticas, por exemplo, quando a gente vai para as linhas mais voltadas para a medicina tradicional chinesa, a gente acaba falando mais de meridianos, do Qi, né? Se tiver alguém aí que é como eles chamam a energia, tá? Que são, por exemplo, quando alguém vai fazer acupuntura ou algo assim, tem uma inserção de agulha em alguns pontos do corpo, não é isso? Quando a gente pensa lá nas práticas mais voltadas para, né, alguém está falando da Ayurveda, também segue, né, essa linhagem, a gente tem algumas linhas que trabalham mais com chakras, que são como se fossem áreas no nosso corpo de abertura de entrada e saída de energia. E o Reiki, ele trabalha muito isso, com os campos áuricos, com os chakras, tá? Mas aí eu volto a dizer, ele não é vinculado à religião. Ele compreende o quê? Que o nosso corpo tem um corpo físico, que é isso que vocês estão vendo de mim. E como se aqui em volta de mim a gente tivesse campos áuricos, tá? E essas outras áreas que a gente não vê, a gente também precisa tratar. É um pouco abstrato? É. Vou dizer que eu sempre acreditei? Não vou dizer que eu acreditava, não. Vou dizer para vocês como que foi que eu passei a acreditar no Reiki. Bom, na época da faculdade ainda, eu comecei a fazer estágio no hospital, como alguns de vocês devem estar começando aí a entrar no hospital. E eu saía do hospital cansada de me arrastar quase, sabe? O final de dia de estágio era algo assim, que parecia que tinham me sugado toda a energia. E eu saía de lá muito cansada. E aí eu comecei a tentar entender, eu falava, gente, não é um cansaço físico isso. É algo, parece que é além de um cansaço físico, sabe? Tipo assim, não justificava trabalhar 4 horas e sair tão cansada. Entendeu? A partir daí, eu comecei a conversar com algumas pessoas e aí eu comecei a estagiar numa clínica, nessa época, né, da fisioterapia, que eu ainda era acadêmica, e nessa clínica eu ofertava Reiki. E aí, de primeira, eu achei até muito engraçado, porque tinha uma placa assim, silêncio Reiki. Aquilo, na verdade, primeiro eu achei estranho, sabe? Você fala assim, gente, que esquisita. E a pessoa que aplicava o Reiki, né, que não necessariamente precisa, ela estava toda de branco, sabe, aquela coisa assim, e aí eu comecei a achar aquilo meio esquisito de primeira, mas aí eu comecei a conversar, a tentar entender, e aí a pessoa falou, olha, eu acho que de repente o Reiki te ajudaria nesse cansaço que você sente. Eu fiz uma sessão de Reiki, me senti bem melhor, e aí resolvi fazer a formação do nível 1 de Reiki. O Reiki são 3 níveis. Fiz o nível 1 do Reiki, e aí percebi que modificou muito essa minha sensação ao entrar em hospitais e tudo. Eu comecei a perceber que, com o Reiki, eu me tornava um canal de energia e não passava a minha energia aos pacientes. A vontade que a gente tem, às vezes, né, de tratar o paciente, de curar o paciente, faz muitas das vezes que a gente doe a nossa energia, né, doe tudo isso para o paciente. E lógico que eu consigo recuperar essa energia porque eu sou uma pessoa saudável. Como que a gente pode recuperar essa energia? Geralmente, quem não tem nenhuma prática integrativa, vamos dizer assim, ela não vai ficar desenergizada. Ela vai ali por meio do sono, alimentação, contato com a natureza, a respiração. Tudo isso faz a gente se reenergizar, tá? Então, não significa que quem não é reikiano, nossa, vai morrer sem energia. Não. O nosso corpo ele é preparado realmente para, se a gente doa energia, a gente conseguir recuperar energia no nosso dia a dia, tá? Mas, quando a gente tem uma técnica, a gente não doa tanto da nossa energia, a gente se torna mais um canal de energia. É como se a energia passasse por você sem levar a sua. Então, isso acaba gerando menos cansaço. Alguém perguntou aí se Reiki pode ser feito à distância? Pode.
Porque o que considera o reiki? A energia, ela está no cosmos. Vamos dizer que em todos os lugares tem energia. Então, eu não preciso estar encostando em você para te passar energia. Eu posso, de certa forma, programar um envio. Ah, Ivandra, foi uma afirmação. Eu achei que tinha sido uma pergunta, mas é bom até que se comenta isso, tá? Então, assim, ela pode ser feita sim à distância, né? Ou pode ser feito presencial. Então, para mim, foi uma técnica que me ajudou muito, tanto pessoalmente, para os meus atendimentos, como para os pacientes que eu vinha atender ao longo, né, da minha jornada. Pode perguntar. Carol, queria até te interromper de novo, já que a gente vai ficar nesse bate-papo, Pode né? ser. A Aline Sinelli, ela inclusive foi minha aluna no semestre passado, e nesse momento de pandemia que estamos vivendo, os profissionais aí da saúde, principalmente, estão sendo bastante, né, estão ficando bastante exauridos. Então, ela sempre comentava do cansaço, de toda a dificuldade, ela até colocou aqui. Primeiro, ela fez uma pergunta, né, se esses cursos são de fácil acesso aos profissionais da saúde, e depois ela comentou que ela, como profissional, ela se sente a mesma coisa, como você estava dizendo, né, bastante cansada, e parece que passa um trator por cima dela. Parece. Então, a sensação que eu tenho, além dessa questão de energia, né, já vou comentar sobre os cursos. A sensação que eu percebi também eu tô contando como experiência pessoal que aconteceu na minha vida e por que eu passei a acreditar em energia, tá, gente? Sem ser vinculada à religião, vamos dizer assim, tá? Porque muita gente acredita em energia porque é budista, porque é espírita, né? E tem suas linhagens, vamos dizer assim. Mas eu comecei a acreditar na energia por experiência própria, de dia a dia de atendimento. Outra coisa que eu reparei de muita diferença depois do reiki é que eu me tornei uma pessoa, parece que mais centrada, mais calma. Antes eu explodia com qualquer coisa, depois do reiki parece que o pavio aumentou, sabe aquela coisa? Eu não estouro com tanta facilidade. Tânia sabe disso, que a gente passa uns perrengues na secretaria e eu respiro fundo e geralmente eu não crio confusão. Mas assim, em relação à formação, gente, eu vou até falar também de formação com vocês aqui, sobre alguns cursos de formação em PIX que tem online. Mas o Reiki é um curso que a parte teórica daria, por exemplo, para se fazer online, sim. Mas a parte de iniciação, que a gente chama, ela é como se fosse uma limpeza dos seus canais energéticos. Isso só pode ser feito presencialmente, tá? É como se o mestre em Reiki, a pessoa que aplica essa formação, ela te desse um banho de energia absurdamente grande e você desobstruísse os seus canais de circular energia, tá? Então, falando, lógico, bem a grosso modo, de como é que seria a iniciação do Reiki, tá bom? Mas então, assim, a parte teórica é um curso que dá para fazer até online, mas a parte prática não, assim, essa iniciação tem que ser presencial. Por isso que é difícil achar cursos online em Reiki. Mas o curso do Reiki é bem rapidinho. Um final de semana você faz o nível 1, outro final de semana o nível 2 e outro final de semana o 3. Ele é um curso rápido. Pode falar. É que a Josi perguntou se só pode ser feito depois da faculdade. Qualquer pessoa pode fazer a formação em Reiki, não precisa nem ser profissional de saúde, tá? Então, não precisa... Certo. Estão perguntando aonde que encontra. Eu posso passar alguns contatos para a Tânia depois passar para vocês. Eu acredito que até o final dessa palestra eu vou ficar com um monte de coisa para passar para vocês. Então, eu junto as informações e passo, por exemplo, para a Tânia depois passar um compilado. De onde tem curso, eu vou falar de evidência científica daqui a pouco. Então, assim, de onde a gente encontra essas evidências, né? Eu acho que, assim, tem muita coisa que, de repente, dá para vocês pegarem de material para poder embasar vocês e perceber o quão importante é estudar isso. Seja durante a faculdade, seja pós-faculdade, não importa, né? Mas, assim, o quão importante é você estudar um pouco as práticas como um todo, ver qual que você cria uma maior afinidade, tá? E em cima disso, você ir fazendo seus cursos, né, suas formações. Como eu falei, tem formações que são muito rapidinhas, igual a do Reiki mesmo, é um fim de semana. Então, não são cursos tão caros, não são cursos tão longos, mas que dão uma mudança de qualidade de vida para você e para o paciente imensa, tá? Alguém falou aqui, né, que tem a Casa do Reiki, como é que é o nome? Casa do Reiki, em Vitória. Mas, assim, depois eu tento fazer um levantamento também de alguns mestres em Reiki. Tem mestre na própria Prefeitura de Vitória que faz os cursos dos profissionais,
né, e outros mestres em reiki, eu posso mandar uma listagem de um ou outro e vocês vão buscando. Entenda que eu não estou fazendo propaganda de nenhum deles, não, tá? Eu vou mandar, assim, tipo, quem eu conheço que faz essas formações, tá bom, gente? Mas a critério de vocês. Acredito que, desse mesmo jeito, se vocês buscarem no Google, Reiki Vitória e tal, vocês devem achar alguns locais, tá? Para executar. Carol, Fala. nós temos muitos profissionais, principalmente, né, estou falando fisioterapeuta, aqui muitos alunos que são fisioterapeutas, da enfermagem, aqui da fisioterapia, eu acho podólogos, da estética, técnicos de enfermagem. Mas na vida profissional, pelo SUS e na unidade básica de saúde, quero dizer, na atenção primária, o enfermeiro, que é o profissional que mais, vamos dizer assim, permeia todos os níveis de atenção do Sistema Único de Saúde, ele acaba tendo a oportunidade de ter essa autonomia, de ter essas práticas integrativas, né, para poder fazer o bem, o melhor para a sua sociedade, o seu território, a sua população, não é? Eu falo enfermeiro porque, assim, ele é o que, dentro da equipe mínima do Ministério da Saúde, tem que ter. Porque, assim, a gente está lutando para que o fisioterapeuta tenha também e os demais profissionais. Que luta, né? Que eu fico na luta lá com os fisioterapeutas no SUS. Então, mas, assim, tanto fisioterapeuta quanto o enfermeiro, né, dentro da atenção primária, ele pode fazer diversas práticas integrativas, tendo essa autonomia, porque é regulamentada pelo SUS, como você falou. Então, assim, ele faz um projeto para que no município dele ele tenha essa, vamos dizer, permissão de estar utilizando ali na unidade básica de saúde, e aí ele vai falar assim, eu tenho, né, essa qualificação e posso fazer essa prática na minha população para que, vamos dizer assim, a gestão municipal dê essa permissão no sentido de não estranhar as práticas e dizer, no Sistema Único de Saúde, a gente tem essa possibilidade dessa autonomia. Eu falo isso mais na atenção primária, porque, às vezes, o profissional no hospital não tem uma autonomia tão forte, ou então precisa aprender, como você falou. Ele precisa se sentir mais forte, porque eu percebo que, no hospital, os profissionais, eles ainda têm um sentimento um pouco mais, vamos dizer assim, preso, no sentido de tem algumas atividades que tem que fazer e acaba não extrapolando para um cuidado maior, porque o que nós estamos falando das práticas integrativas, como você falou, complementa, elas agregam valor ao cuidado que nós temos. Nós não estamos querendo aqui acabar com a alopatia, mas entendemos que ela vai agregar valor ao cuidado. Isso aí. A gente não quer ocupar espaço, né? Ela é transversal, ela vai estar dentro de tudo, e sem tirar o espaço de ninguém. E como que funciona isso na atenção primária, né, Tânia, como você está colocando? Para a gente que trabalha no SUS, e vocês que daqui a pouco vão estar aí no SUS também, provavelmente, né, muitos de vocês vão acabar trabalhando também com o SUS, tudo que eu chego para implementar que requer verba, a gente tem uma certa dificuldade, vamos dizer assim, né? A gente sabe que é difícil você conseguir aprovações de coisas mais caras, tá? As práticas integrativas, é muito interessante, assim, eu estou trabalhando agora, por exemplo, com o município de Cariacica, a implantação das práticas lá. E aí, como que a gente acaba permeando? Você pega profissionais que estão já no sistema e que têm formação. Vamos dizer assim, vocês, eu falei um pouco de reiki, vocês aqui gostaram do reiki. E aí, por algum motivo, vocês vão e fazem a formação de reiki, agora durante a faculdade, ou logo depois que forma, né? Então, você tem essa formação. E aí, dali a um tempo, você está trabalhando numa unidade de saúde. A gente tenta procurar essas pessoas que estão por aí, trabalhando no SUS e que têm afinidade com as práticas. E aí, vamos dizer, sua carga horária é de 8 horas lá no SUS. A gente vai e subdivide. Você vai ficar 6 horas trabalhando ali, realmente, na sua função de enfermeira, e 2 horas fazendo prática integrativa. E a gente começa, na verdade, as implantações de uma forma sutil, tá? Até, lógico, aquele profissional, se for uma realidade da unidade de saúde, de estar realmente dando, né,
a população vendo bastante o retorno e a equipe vendo o retorno, a gente vai aumentando essa carga horária, o gestor municipal vai percebendo também a importância, e a gente vai aos poucos aumentando essa carga horária desse profissional nas PICs até ele poder ficar só com PICs, por exemplo. Mas geralmente é uma transição gradual, entendem? Assim, porque tudo que vai ser implantado, muitas das vezes a gente precisa ir trabalhando de uma forma gradual para não gerar um impacto muito grande nessa questão da saúde pública, entendeu? Eu não posso pegar e tirar um profissional, às vezes, da atuação dele para trabalhar com PICs. E existe essa dificuldade, por exemplo, da verba ser direcionada só para isso. Então, é mais ou menos isso que você falou, sabe, Tânia? O gestor municipal, ele vai, de certa forma, né, direcionando, permeando, vendo aonde que tem profissionais, né, atuando nessa área e que a gente pode ir aumentando isso. Então, assim, é interessante, por exemplo, de vocês tendo alguma formação em PICs, em algum momento vocês podem conseguir estar no emprego de vocês, público ou privado, colocando essa atuação em prática, tá? Eu acredito assim, por exemplo, hoje em dia eu estou no sistema público, mas o tempo que eu estive no meu consultório particular, eu fazia, por exemplo, lá quando ele leu do mini currículo, né? Eu trabalhei então com gestantes, trabalhei com RPG. Então, o que eu fazia? Eu atendia a minha gestante, atendia toda a preparação lá para o parto dela. Ela estava com dor, eu fazia uma auriculoterapia, eu fazia, sabe, alguma técnica que aliviava a dor dela, por exemplo, né? Aplicava um shiatsu, ou então o próprio reiki, sabe? Então, assim, isso sempre me auxiliou no meu próprio tratamento dentro da assistência na fisioterapia. Eu acabo dando mais exemplos de físio porque é a minha realidade, tá, gente? Mas, assim, vocês se coloquem aí no lugar da sua profissão, o enfermeiro, né? Porque, por exemplo, dor permeia todas as nossas atuações de qualquer um dos profissionais de saúde. E a gente vê, né, a questão da saúde mental e a questão da dor são duas questões que, assim, tem muito impacto as práticas integrativas, tá? Eu falei que eu comentaria sobre evidência científica, porque eu acho que uma coisa que dificulta um pouco as práticas integrativas é que tem gente que não leva a sério porque acha o quê? Ah, não, né? Às vezes a gente ouve assim, isso é macumba, isso é não sei o quê, né? E hoje em dia está crescendo muito estudo científico de relevância científica mostrando que essas práticas têm, sim, resultado, tá? Então, eu acho que como profissional de saúde, a gente tem que se embasar muito para quando alguém vier falar erroneamente sobre as práticas, a gente consiga dar uma resposta como profissional de saúde. E não entrar em embate de discussão, não. Se a pessoa não quer acreditar, ok. Né? Quem aqui não gosta das práticas e quer trabalhar só com convencional, que ótimo. Não tem, assim, é o que eu tô falando, a gente quer paz, a gente não quer briga com ninguém. Né? Quem gosta e tem afinidade, quer aprofundar nisso, ótimo, a gente consegue, às vezes, atingir outros pilares, vamos dizer, da saúde. Quem não quer, ótimo também, os tratamentos convencionais também dão seus resultados. Então, assim, a gente consegue, né, e tentando trazer, né, agora eu vejo que o Ministério da Saúde e muitos profissionais têm trabalhado muito nessa questão da evidência científica, porque sempre foi um calo para quem trabalhava com PICs. Alguém vir e meio que atacar a gente que, você faz tal coisa, mas não tem comprovação científica. Sim, às vezes não tem, mas a gente vê resposta. Então, assim, está tendo um trabalho, não só aqui no Brasil, né, em questão mundial, de muito estudo para mostrar a evidência científica das práticas, para que a gente não tenha que ficar passando por isso de que, não tem comprovação, então não posso executar, sabe, aquela coisa? Porque eu sou também a favor das práticas baseadas em evidência, eu acho que a gente não tem que ficar fazendo teste em paciente, né? Mas a gente já vê que por muitos e muitos anos aí, por exemplo, né, que são técnicas milenares essas que a gente trabalha, a gente tem respostas clínicas. Então, na verdade, o que falta, às vezes, é estudo, porque a gente vê que melhora. Carolina. Não tem um estudo bem respaldado sobre aquela técnica. Então, é isso que as PICs estão trabalhando muito hoje, essas evidências. Pode falar. Carolina, me desculpa te interromper mais uma vez, o problema. Rafael aqui. É porque você falou aí sobre a questão das evidências, né? Uhum. Eu não lembro exatamente aqui agora o título nem os autores, mas a gente pode até procurar depois.
para quem se interessar. Mas, por exemplo, uma dessas práticas, né, que é a musicoterapia, eu sou da área de imunologia, e tem muito mais do que um artigo que mostra o seguinte, olha que interessante, células de cultura dentro da estufa que são cultivadas ao som de música clássica, elas produzem menos citocinas pró-inflamatórias do que aquelas que foram cultivadas no ambiente normal, aquele ambiente, vamos dizer assim, aquele barulho de ar-condicionado e tudo mais. Então, isso é uma evidência simples, né, de que as células do nosso corpo também podem estar produzindo mais inflamação, né, mais moléculas inflamatórias em situações estressantes e tudo mais. Então, pelo menos existem artigos nesse sentido, mostrando evidência aí de uma melhoria aí no caso da musicoterapia, né, que é um tipo aí de PIX. Então, então, a gente consegue ver muito essa questão, né, das evidências. A gente tem agora, né, das práticas integrativas, o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Esse consórcio, ele é uma rede colaborativa, né, do Brasil todo, de pesquisadores de universidades, instituições de pesquisa, que tem estudado muito as práticas integrativas para poder tentar embasar cientificamente isso tudo que a gente faz. E já está se tendo cada vez mais um número de artigos, né, com boas metodologias, porque eu acho, assim, também que é muito importante isso, né, a relevância do artigo, a metodologia desse artigo. Então, assim, são profissionais de universidade que estão trabalhando para poder trazer esse embasamento científico. E aí, o Ministério da Saúde, ele meio que abraçou essa causa, né, dos embasamentos científicos. E eles têm trabalhando, eles têm, no último mês e tal, eles têm liberado informes de evidência científica das práticas. Eles liberaram já 3 informes, que é outra coisa que eu vou acabar mandando para a Tânia, para vocês terem, né, quem gosta da área, um informe de evidência científica sobre obesidade e diabetes. Então, é tipo um compilado de artigos e materiais mostrando quais práticas têm respostas científicas evidenciadas, né, para tratamento de obesidade e diabetes. O segundo que eles fizeram foi em relação à hipertensão, né? Então, também juntaram artigos para poder mostrar essas evidências científicas relacionadas à hipertensão. E ontem eles liberaram o de depressão e ansiedade. Então, também é uma gama de artigos, né, que mostram as evidências científicas de quais práticas que a gente pode utilizar nesses pacientes de ansiedade e depressão que estão embasadas em literatura que dão resposta, tá? Então, isso também eu mando para a Tânia, para poder disponibilizar aí para os alunos, né? Eu tenho aqui de fácil acesso para mandar a vocês. Então, assim, a gente vê que tem um movimento, gente, no Ministério da Saúde, nas secretarias estaduais de saúde, e com o próprio consórcio de saúde integrativa, de evidenciar as práticas para poder nos dar mais respaldo como profissional de saúde, da gente não estar fazendo algo que não tenha comprovação científica, né, para dar esse respaldo a gente. Pode. Carol, só assim. Carolina. Rafael, só um minutinho. É porque, assim, na verdade, nós conseguimos enxergar, eu entendo, e hoje eu estou vendo que a sociedade está conseguindo enxergar mais a importância das práticas a partir do que nós estamos sofrendo na pandemia. Né? Então, assim, nós estamos tendo muito sofrimento na pandemia, muito estresse, não só pelos profissionais que estão acumulados de trabalho, e aí vem o estresse, mas sim a sociedade pelo que está vivendo. Né? Então, assim, a ansiedade aumentou demais, e isso proporcionou ter um olhar para as práticas, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu ia falar da segurança dos cidadãos à Covid, eu queria falar disso, do olhar do cuidado de quem cuida, porque é do profissional, porque eu gostaria que vocês que estão nos ouvindo soubessem que nós precisamos urgentemente fazer um canal de cuidado aos profissionais. Foi necessário a gente fazer isso. Talvez antes nós tivemos essa falha de não pensar no cuidado com o profissional.
E nós vimos que foi necessário e importantíssimo, imprescindível, nesse momento do contexto de pandemia, fazer um canal de cuidado aos profissionais, tamanho nível de sofrimento, tamanho nível de estresse e ansiedade. Então, foi necessário trabalhar isso. Então, nós tivemos que correr para poder fazer isso, assim como a nossa sociedade, assim como eu preparar o profissional para o profissional conseguir trabalhar a sociedade nesse estresse e ansiedade. Então, assim, quando eu estou falando assim, que eu quis trazer o tema segurança do cidadão da Covid, era falar mais do cuidado do ser humano, não apenas o cuidado de EPI, que a gente já sabe que está sendo debatido, não só as práticas, né, boas práticas do manejo clínico, que isso também a gente já discutiu, mas eu queria trazer o enfoque do olhar do cuidado ao ser humano do que a gente precisa, que antes talvez fosse mais deixado de lado. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a Kézia perguntou, estranhou, né? Ela teve uma estranheza na hora que ela entrou, mas, Kézia, é a segurança do cidadão a esse momento da Covid, porque explodiu esse sentimento, mas aí eu trouxe a nossa convidada para ela poder explicar um pouco mais o quanto isso hoje tem que ser um berço para nós. O quanto isso hoje tem que continuar, tem que ser um legado, tem que ser a continuidade do que nós vivemos, entendeu? Nós não podemos deixar só porque estamos vivendo esse momento e esquecer. Nós temos que dar continuidade a esse, vamos dizer assim, a essas práticas que a gente acredita que dá autonomia ao profissional e a gente sabe que dá segurança, que ela falou, a segurança do cuidado e a segurança científica do que nós estamos fazendo, não estamos fazendo por fazer, mas sim cientificamente. Então, assim, o que eu queria é que vocês entendessem que isso tem que dar continuidade. Nós tivemos um berço, um campo fértil agora, e que isso é importante a gente continuar. Então, assim, isso vai trazer um campo de trabalho também para os profissionais. A Carol está exemplificando no SUS, mas vocês também podem fazer no privado, ter o consultório de vocês. No privado também, né? Desculpa, Rafael. Tânia, foi bom. Tranquilo, foi bom que você fez essa fala, porque eu ia comentar justamente isso, né? Que, na verdade, o que a gente está falando hoje abrange o tema inicial e amplia ainda mais a discussão, né? Aí eu ia pedir para você falar isso mesmo. Isso aí. Bom, eu vi aqui no chat que a Sabrina colocou, né, que tem uma egressa do curso de estética, que atua com reiki. Isso é muito comum. As pessoas que atuam com a área de massagem, toque, né, como fisioterapeuta, o profissional de estética, né, existe uma troca energética muito grande com isso, quando a gente toca no nosso paciente. E o toque terapêutico, né, assim, quando ele vem junto com essa questão da energia, uma energia mais trabalhada, vamos dizer assim, um canal mesmo de energia, isso é diferente, tá? Isso dá uma diferença. E além do próprio reiki, né, para as pessoas que trabalham com estética, tem também, por exemplo, dentro da linhagem da acupuntura, o uso de algumas pedras, como o guaxá, que ajudam na circulação, né? E assim, a própria estética, ela não é só uma coisa física, né? A gente precisa de uma questão mental junto. Então, essas práticas que interligam, né, a conexão do corpo com a mente, faz com que a pessoa, ela se sinta até melhor quando você consegue equilibrar corpo e mente, né? Então, é muito, muito válido o uso por profissionais de estética, tá? E em relação à parte cosmética, também que eu tô vendo, né, que é estética e cosmética, tem as questões da fitoterapia, que tem muitas das fitoterapias que são utilizadas, né, durante, por exemplo, o uso dos produtos de massagem, que são colocados também alguns princípios ativos da fito, tá? E também tem, por exemplo, né, as questões da argila e de outras coisas que também estão dentro das práticas integrativas e que também são muito usadas nos cosméticos, desculpa. Tá? Então, assim, eu vejo que a abrangência para os profissionais de saúde, ela é muito ampla. Por serem muitas práticas, eu acho que o importante, assim, é cada um buscar o que ele tem maior afinidade, o que ele gosta de fazer. Dentro disso, provavelmente tem uma prática que é
próximo a isso, sabe? Tem alguma prática integrativa e complementar que caminha próximo dessa área de atuação que você gosta, tá? Carol, Carol, aproveitando aí... Ô, dó, eu estou disputando com o Rafael. Vai lá, pode falar. Estou te atrapalhando, Rafael? Desculpa. Fica à vontade, Tânia. Carol, eu estou observando muito que a acupuntura também está sendo uma prática muito requerida pelos enfermeiros e fisioterapeutas. E, assim, na verdade, a acupuntura, os médicos gostariam muito que ficasse só como uma prática para eles, né? Eles até, fiquei sabendo que eles ingressaram no Congresso para que a acupuntura fosse uma prática só da medicina e eles estão perdendo todas as ações, né? Porque a acupuntura pode ser também para o enfermeiro, para o fisioterapeuta. E eu estou conhecendo, assim, encontrando diversos amigos enfermeiros e fisioterapeutas que estão ficando, né? Estão sendo também acupunturistas, né? Então, assim, realmente está crescendo muito, né? A acupuntura ela é um mundo de informação, sabe? Eu digo assim que quando você quer estudar medicina tradicional chinesa, eu acabei permeando várias técnicas dentro dela, e assim, ela é outra formação, tá? Tipo a formação na área da saúde que a gente faz aqui, numa visão ocidental, é você fazer uma formação na área da saúde na visão oriental, tá? Então, assim, você estuda do mesmo jeito que a gente estuda anatomia, estuda fisiologia energética, a circulação do Qi, né, do energia, seria como se a gente estivesse estudando toda a circulação sanguínea que a gente estuda. Então, vocês conseguem entender, assim, a complexidade disso? É muito complexo, tá? Então, eu sou totalmente favorável de que todos os profissionais da área da saúde, né, eles tenham essa capacidade de executar, mas a gente tem que ser muito criterioso aos cursos que são ofertados, tá? Especialmente na área da acupuntura. Porque, assim, é algo muito complexo mesmo, tá? E assim, a medicina, ela tenta, né, de certa forma, trazer isso como uma especialidade médica, somente deles. A nossa sorte é que, assim, a acupuntura é muito maior do que o Brasil, né? E o Brasil que tem essa mania, né, de querer subdividir as coisas um pouco, né? Mas como a acupuntura é algo muito maior e vem da China e de outros locais, né, Japão, China, que são os berços, ela acaba, de uma certa forma, né, tendo um alicerce, vamos dizer assim, fora do Brasil. E aí isso dificulta muito essa tentativa, né, de reserva de mercado, de ser somente de um profissional, tá? Mas, assim, eu acho importante que as pessoas que sigam para essa área sejam muito criteriosas em estudo, porque é muito complexo mesmo. E a gente não pode simplesmente criar protocolos e achar que isso resolve tudo, entendeu? Porque, assim, me assusta, às vezes, quando eu vejo alguns cursos, que ao invés de tentar se embasar em toda essa questão anatômica, fisiológica e tudo, se embasa meio que em protocolo. Para enxaqueca, põe esses pontos, para tal coisa, põe esses pontos. Aí é você banalizar muito um mundo de informação que existe, entendeu? Mas, assim, é muito interessante, tá? Eu acho que a visão oriental, né, ela abre a nossa mente como profissional de saúde, porque você começa a ver, né, o que a medicina chinesa, não vou nem trazer a acupuntura, não, entender, assim, a anatomia e a fisiologia da medicina chinesa, ela mostra que o nosso corpo, ele mostra tudo por meio de algum tipo de sintoma, ou que seja por algo de inspeção que a gente pode localizar, a gente consegue ver tudo que o nosso corpo quer, ele demonstra de alguma forma. Como assim? Se você pensar, né, que essas técnicas, elas são milenares, então, se a gente pensa aí que há muitos e muitos anos atrás eles já usavam essas técnicas, naquela época não tinha ressonância, naquela época não tinha esse monte de exame que a gente tem hoje. Então, eles desenvolveram uma forma de descobrir se a pessoa está doente ou não, e o que da pessoa está doente, que é muito lindo. É você conseguir ver isso pela coloração da pele, pela língua da pessoa, pela cor que o xixi sai, se as fezes boiam ou afundam, sabe? Umas coisas assim, tão banais que estão no nosso dia a dia e que a gente não sabe e que a gente, às vezes, nosso corpo está berrando para a gente que ele está doente, né? E a gente faz o quê? Espera um exame. Eu não estou dizendo que os exames sejam ruins,
ótimo que a gente tem Tipo, exame hoje, mas assim, o nosso corpo grita que ele está passando mal, que ele precisa de um cuidado, especialmente quando está nessa área energética ainda. Porque depois que isso sedimenta no corpo físico, é lógico, a gente vai achar isso em exame, mas muitas das vezes, muito antes da gente ter um problema físico, por exemplo, muito antes de você ter uma gastrite física, isso já de alguma forma apareceu energeticamente com várias questõezinhas que você deixou para lá. Tipo, bobeira. Não tá doendo muito? Aí você só vai na hora o quê? Que a úlcera abre, né? Tipo assim, aí sim, pode falar. Ô, Carolina, eu lembrei aqui, inclusive, nesse exemplo que você está dando, quando a urina está atraindo formiga, né? Então, Aumento ali de glicose, indicando um possível desenvolvimento de diabetes. Eu queria aproveitar, Carolina, para informar o seguinte, né? Especialmente os alunos aí da fisioterapia e da enfermagem, que ainda não chegaram mais adiante no curso, que esses 2 cursos têm a disciplina de práticas integrativas. Então, eu estou vendo que tem bastante pergunta, comentário aqui, e que em breve vocês aí terão a disciplina de práticas integrativas que estarão abordando alguns desses assuntos aí que a Carolina está tratando. E aí, Carolina, eu queria aproveitar, o aluno Jefferson, ele disse que quer se especializar em enfermagem de pediatria e está perguntando se tem alguma prática específica para crianças. Ou se todas essas, né, são mais... a gente pode utilizar, por exemplo, o reiki mesmo, ele é uma prática que você pode fazer em adulto, idoso, criança, cachorrinho, planta, todo mundo responde, todo ser vivo responde bem ao reiki, tá? Então, assim, é uma prática que dá para usar em criança. Eu já usei, mas aí lógico que tem que ver os pontos específicos que pode, que não podem, né? Mas eu já usei auriculoterapia em tratamento de criança, tinha uma criança que tinha muita dor de cabeça, e aí acabou tratando um tempo com aurículo, depois foi para homeopatia, né? Então, assim, a gente vê que várias práticas, elas conseguem, sim, né, ter essa atuação com criança, tá? A acupuntura, ela tem formas diferentes de ser executada. A acupuntura, ela pode ser feita com agulha, que é o método mais convencional, mas ela também pode ser feita com laser, tá? Os pontos com laser. Então, por exemplo, para crianças menores, às vezes é utilizada a acupuntura por laser, ao invés de ficar furando, né, a criança. Ou até por pontos de pressão, como é o próprio shiatsu. Então, assim, você conhecendo qual é o ponto, né, shiatsu, doin, reflexoterapia, isso tudo pode ser aplicado em crianças, em pessoas mais novas, né? É só você ir vendo como, porque o funcionamento do corpo, ele desde o início é o mesmo, a circulação energética é o mesmo. Então, assim, lógico que com todas as cautelas, você não vai apertar tão forte, né? E você vai ter os cuidados daquele corpinho, que é um corpo mais, né? Por exemplo, a homeopatia é muito usada em criança, a fito pode ser usada em criança, a antroposofia também pode. E aí, assim, tudo que a criança... são mais difíceis, às vezes, o que requer que a criança faça alguma coisa. Por exemplo, a terapia comunitária integrativa, que vai ser mais uma conversa, talvez ela não entre muito. Mas existe uma que chama constelação familiar, tá? É uma prática que para algumas pessoas, ou que tiveram algum trauma e tal, é como se reconstruísse aquele ambiente familiar, e às vezes ele é feito com criança, a criança meio que vai dizendo, mostrando como é a relação com o pai, como é a relação com a mãe, e isso vai melhorando alguns bloqueios, algumas coisas que podem ter acontecido, tá? Então, assim, várias delas, aromaterapia, por exemplo, pode ser feita em criança, né? Trabalhar com cromoterapia, com cor, com cheiro, isso tudo pode ser usado com criança tranquilamente. O que a gente vê, gente, né? A medicina Ayurveda tem várias questões sobre óleos e coisas também que podem ser utilizadas em criança. Então, assim, eu acho que para quem vai, como eu falei, né? Eu acho que cada um que vai para uma área tem que começar a tentar seguir uma linha, assim, do que eu posso nessa área desenvolver de práticas integrativas que pode me embasar e me ajudar nos tratamentos convencionais que eu já executo, por exemplo, tá? É lógico que tem gente que larga, vamos dizer, o convencional e fica só nas práticas, mas, assim, dá para a gente trabalhar nessa complementariedade muito interessante, sabe? Assim, você consegue ter um ganho muito grande. A própria musicoterapia, como você colocou,
né? A meditação, se é uma prática familiar, muitas das vezes a criança acaba acatando e executa. O que é difícil, às vezes, quando é algo comportamental, é que se a família não faz, como é que eu vou ensinar meu filho a meditar se eu não paro para meditar? Mas se eu sou uma pessoa que medito diariamente, com certeza, dali a um tempo, meu filho vai sentar e meditar comigo, entendeu? Então, tem algumas coisas que talvez tenham que ser trabalhadas de forma mais familiar para ter uma resposta. Mas, igual você disse no início, né? Você tem que... É uma gama de coisa. Igual você falou no início, você tem que entender a importância e acreditar, né? Sim. Outra que eu não falei é a Shantala, né? A Shantala ela é uma massagem de bebês, especificamente, que foi desenvolvida por uma indígena, né? Coisa mais linda, a Shantala. Então, assim, é bem específico da pediatria, tá? Então, assim, eu acho que tem muita coisa que dá para ir buscando aí e que você vai achar a vertente da pediatria que dá para se atuar, tá? E aí outras, às vezes, não vão entrar muito, né? Assim, porque aí depende da criança ficar... responder, fazer e tal, aí a criança não tem esse, né, tanta coisa. Carol, eu senti... Antes de você... Carol... Pode ir lá, Tânia. Carol, eu senti assim muito, se os nossos profissionais já tivessem tido a oportunidade, muitos anos atrás, de ter essa clareza e abertura do aprendizado, eu acho que a gente conseguiria trabalhar melhor o nível de sofrimento dos pacientes da Covid nos hospitais, que não podiam ficar com as suas famílias e ficavam num sofrimento de depressão, de uma tristeza profunda, terrível, a ponto daquela tristeza não conseguir fazê-lo sair, né? Claro, vem a gravidade, mas assim, essa tristeza profunda de ter ficado sozinho. Eu acho que os profissionais poderiam, se nós tivéssemos tido a oportunidade, os profissionais poderiam trabalhar esse momento difícil. Sim. Eu posso dizer porque aconteceu na minha família, né? Meus amados alunos, eu perdi minha tia, irmã da minha mãe, né? Então, assim, tem 2 semanas, então, assim, o sofrimento dela ter ficado sozinha no hospital, não ter podido ficar com ninguém, mesmo tendo, né, vídeo falando com a família, foi caindo, de uma tristeza profunda que ela não conseguiu sair. Então, assim, é muito impactante. O que nós queríamos trazer para vocês é que vocês podem somar ao que vocês já estão aprendendo e serem muito mais, porque eu acho que isso daí é algo que pode ajudar muito ao ser humano, ao cidadão, à pessoa, não só para mim, né? Igual assim, tanto a Carol quanto a outra colega fazendo yoga para a gente lá, né? Igual a professora Lívia fez, levanta o braço. Naquele mesmo dia, a colega tinha feito para a gente sentiu o efeito de levantar o braço, quanto isso é importante. Levanta e vira para cá, e vira para lá. O quanto é importante faz a diferença no bem-estar da gente. Eu acho, assim, Tânia... Porque e a fala, Carol, das outras pessoas é porque elas precisaram ter essas práticas integrativas para elas, para superar diversas situações. Nosso propósito aqui é que eles tenham a oportunidade de conhecer e saber que existe um mundo aí para vocês alcançarem, para vocês também fazerem o bem à sociedade. É essa a nossa intenção. Eu acho que, assim, a maior parte das práticas, ela faz essa conexão corpo-mente, né? E, assim, eu vejo, assim, a prática, o levantar o braço, igual você colocou, né? Enfim, a gente levanta o braço quantas vezes? A questão é a gente estar presente realmente, que é o que a meditação traz muito, sabe, gente? É você estar presente no que você está fazendo naquele momento. A gente passa muito a nossa vida, né? No presente, planejando o futuro e reclamando do passado, né? Mas o que a gente está fazendo agora mesmo, a gente às vezes não está focado. E as práticas, elas tentam trazer a gente muito para esse aqui e agora. Viver o momento, a sua vida é só esse momento, né? Então, assim, não adianta você ficar planejando ou remoendo, e são exatamente as maiores doenças que a gente tem, né? A ansiedade do que vem e a depressão, muitas das vezes, do que passou, né? Então, assim, a gente vê que esse futuro e esse passado, ele está tão presente na nossa vida, e as práticas, na verdade, tentam te mostrar, assim, é o presente, gente, é agora. E se não cuidar agora, se não fizer agora, então, assim, o levantar o braço, tá, a gente fez várias vezes, mas se você parar
e levantar o braço na consciência do levantar o braço, né? Que foi o exemplo que ela deu, que seria uma prática de um yoga ou de qualquer outra prática corporal. Você conseguir, ao mesmo tempo que você está levantando seu braço, tá focado na sua respiração, no que você está sentindo, no que seu corpo está dizendo em relação àquilo que você está praticando, isso já é uma prática meditativa, né? Que a meditação nada mais é do que você estar presente no aqui e agora, né? Você está vivendo o seu momento. Então, assim, eu vejo assim que as práticas, elas tentam trazer as pessoas para o presente, tentando resolver que seja questões do passado, como algumas práticas fazem, né? Tentando minimizar essa ansiedade do que vem pela frente e começando a perceber seu corpo agora, o que está acontecendo no seu corpo agora, o que seu corpo está gritando aí para você agora, né? O que está lá de angústia dentro daquele coraçãozinho, o que está nessa cabeça que não consegue parar de pensar um segundo porque está com um monte de pensamento, o que esse corpo está te mostrando. Então, assim, eu vejo que as práticas, eles, como um todo, né? Ela vai tentar te trazer para o momento. Uma aromaterapia, de você sentir o cheiro daquele momento. Uma cromoterapia, a cor daquele momento, né? Então, assim, é você tentar vir para o seu aqui agora, né? Num reiki, num receber um reiki, é a energização daquele seu momento. Então, assim, eu penso que as práticas, elas, de uma maneira geral, tentam trazer isso, né? E é tão adoecedor a pessoa que não vive o presente, fica vivendo lá e cá, né? E isso é muito adoecedor. Então, por isso que dá para a gente trazer com outras questões, né? Complementar outras. A pessoa pode estar tratando o que for e tentar ir percebendo o seu corpo e se conectando mais com o seu corpo, ouvir o que o seu corpo tem para te dizer, tá? Eu acho que as práticas como um todo, cada uma da sua forma diferente, mas elas tentam embasar isso. No Hospital Carolina. Santa Rita, só um minutinho, Rafael. Desculpa. Eles tinham um grupo, e eu acho que ainda tem, né? Eu me afastei um pouco, onde minha mãe fez parte, né? Das mulheres, né? Que tiveram câncer de mama, em questão de yoga, em questão de outras práticas integrativas no Hospital Santa Rita. Isso foi tão importante. Isso fazia diferença, não era só a quimioterapia que estava fazendo o melhor que podia para ela, para aquelas mulheres lá, né? Para aquelas pessoas, né? Toda a forma de cuidado do ser humano, além vamos dizer, do medicamentoso, isso é grandioso. Então, assim, aquele grupo com a yoga, com as outras práticas, aquilo evoluía de uma forma fantástica. É muito verdadeira a questão de que quem quer melhorar, ele tem mais chance de melhorar, né? Tem estudo que mostra isso, né? Se a pessoa foca, tipo, eu vou ficar boa, não significa que necessariamente vai melhorar tudo, mas quando a pessoa foca nisso, ela consegue, né, muitas das vezes ter uma melhora maior, né? Então, assim, é muito importante. As práticas, elas vêm para isso, para te dar força para enfrentar, força para querer melhorar, né? Dar sentido, às vezes, na vida, entendeu? Então, alguém colocou aqui, a vontade de ser curado faz parte da cura, com certeza. Aquela pessoa que largou as pontas e falou, acabou para mim e tal, é muito mais difícil da gente conseguir recuperar essa pessoa do que uma pessoa que está ali batalhando, querendo melhorar. E as práticas trazem essa batalha, sabe? Essa questão da pessoa querer, da pessoa se sentir bem, se sentir motivado para querer melhorar, tá? Você ia falar alguma coisa, Rafael, a hora que a Tânia te interrompeu? Então, porque a aluna Ana Angélica, ela perguntou, eu não conheço, ela perguntou, e a regressão é uma prática que também é aprofundada na área da saúde ou se não tem nada a ver? Então, eu vou ser muito sincera, eu não conheço bem sobre regressão, tá? E dentre as práticas descritas pelo SUS, que são as que eu mais, né, acabo tendo conhecimento, se eu não estou enganada, ela não está descrita. Tem a parte de hipnoterapia nas descrições do SUS. E aí você me desculpa a minha ignorância, que eu não sei muito bem sobre hipnoterapia, se a regressão está próximo a isso ou não. Então, assim, você me perdoa, mas eu não sei sobre isso, não. Tá? Tranquilo. E aí, gente, só assim, mais uma coisa que eu tinha pensado, né, em trazer para vocês, é que a gente tem ainda dentro do portal que chama AvaSUS,
a gente tem 6 cursos online de práticas integrativas. Ainda são cursos, assim, de fito, introdução à antroposofia, introdução à medicina tradicional chinesa, introdução às práticas corporais dentro da medicina chinesa, tá? Tem um que é de gestão de práticas, mais para quem está nessa área, né? E 2 que falam de fito. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? O Ministério da Saúde está para lançar agora, no próximo mês ou no outro, vários outros cursos dentro da plataforma AvaSUS. Então, quem gosta, fica meio que de olho, porque, né, dão para fazer pelo menos uma introdução para vocês saberem se vocês gostam, se vocês querem se aprofundar mais naquela área, né? Eu acho que é interessante. Quem já gosta, por exemplo, dessa área de fito ou de medicina chinesa, já pode começar a fazer esses cursos introdutórios, que vai ajudar vocês a compreender um pouquinho mais de como que funciona a prática, aonde vocês podem estar atuando com isso, tá? E assim, ontem mesmo, o coordenador nacional das práticas integrativas, ele citou o curso de yoga e de meditação, que vai ser lançado provavelmente no próximo mês. Mas assim, além desses, vão ser lançados outros cursos ainda esse ano, dentro da plataforma AvaSUS, tá? Carolina, a Ariane Gonçalves, ela quer saber se é obrigatório a autorização de um familiar para certos tipos de práticas, por exemplo, quando um paciente está inconsciente. Sim, olha só. Geralmente, a gente pede autorização, sim. Se for em questão de hospital, tá? A gente acaba comentando com a família no momento da visita que vai executar. Não é assim, porque tem pessoas que talvez vinculem isso com religião e não queiram de alguma forma, sabe? Então, a gente meio que tem que respeitar o corpo do outro, sempre. Assim, quando a gente atua em hospital, especialmente esses pacientes que estão em coma, né, que estão desacordados, a gente costuma pedir, sim, autorização para execução, por não ser uma prática ainda regulamentada para dentro de... Regulamentada, entenda. Não é que não é regulamentada, mas não é uma prática implantada dentro de todos os hospitais. Então, é de bom grado, sim, pedir para execução, tá? Normalmente, naquele momento da visita ou de passar um plantão, porque, assim, quando a gente está dentro do hospital, existe uma equipe multi, né? Muitas das vezes, quem vai passar o quadro do paciente, muitas das vezes é o médico, mas a gente muitas vezes está junto. Durante a visita, muitas vezes a gente está ali junto, né? Então, assim, eu geralmente conversava. Se fosse um paciente que estava acordado, eu perguntava, né, para o paciente se eu poderia executar uma técnica de reiki e tal. Eu acho que só teve uma vez que um paciente não quis, porque era mais essa questão de religião, sabe? Assim, achou que eu ia fazer um troço lá. Mas, assim, na maior parte das vezes, eles estão também fragilizados, né? Eles querem esse tratamento um pouco maior do que, às vezes... e eles se sentem bem com essa execução, entendeu? Mas tem uma coisa, a execução do reiki, para eu aplicar mesmo, né, assim, pelos chakras e tal, você acaba fazendo essa solicitação, até porque você vai parar para fazer isso. Mas, querendo ou não, quem é iniciado em reiki, é como se a gente tivesse um canal de energia um pouco mais aberto. Então, enquanto eu estou manobrando o meu paciente, tem reiki passando ali, meio que sem eu querer até, entendeu? Então, é meio que essa questão. Se eu for fazer uma sessão de reiki, eu vou pedir. Mas, quando isso acontece de forma natural, seria meio que um equilíbrio. Se minha energia está aqui, a do paciente está aqui, o que vai acontecer? Isso vai tentar se equilibrar. Isso não tem como eu pedir para ninguém. Isso vai acontecer. Sendo energia minha ou sendo energia reiki. Entenderam? Então, assim... Isso que acontece naturalmente, você não precisa pedir, mas não, se você vai realmente fazer uma técnica de chakra por chakra, aplicando e tal, aí é interessante que seja autorizado, se o paciente estiver desacordado. Tá certo. Carolina, inclusive a gente teve uma palestra, se não me engano, na terça, que a palestrante falou um pouco sobre yoga e falou sobre esses diferentes graus aí de energia. Ela deu uns exemplos, né, que uma pessoa com uma energia boa consegue anular a energia de 90 mil pessoas com energia negativa.
enfim, ela deu alguns exemplos desses. A Raíssa Guimarães está comentando aqui o seguinte, que quando o pai dela ficou em coma, após retirar o induzido, a mãe dela então colocou na UTI um fone de ouvido com a música de casamento deles e ele reagia. Mesmo que pouco, mas ela acredita que funciona. Né? Com certeza, né? Eu acho que assim, a gente tem, dentro dos estudos de musicoterapia, tem estudos bem bacanas dentro da área de Alzheimer, do como que a música consegue ativar áreas cerebrais, né, assim, de uma forma muito diferente. Então, assim, a gente vê que pacientes com demência, que muitas das vezes não têm memória, você põe uma música, eles cantam, né? Se põe uma música de conhecimento deles. Então, é muito interessante. Isso eu vi na prática, que meu pai tem demência, né? E eu uso a música dessa forma com o papai, como ele tem labilidade de humor, vamos dizer assim, né? Tem momentos que ele entra num quadro de um pouco de agressividade. O que tira ele da agressividade é a música. Eu abro meu celular na hora, ponho uma música e começo a cantar com ele. Acabou, ele virou outra pessoa. Então, assim, a gente vê que existe estudo científico para as coisas, mas a gente sente isso no nosso dia a dia, que tem resposta, entendeu? Então, assim, eu acho muito importante, né, que a gente está tendo agora muitos profissionais tentando embasar cientificamente tudo isso, porque é algo que, pelo menos assim, para mim e para as pessoas que trabalham com prática integrativa, é fato que melhora, mas a gente precisa de estudos científicos para que a gente se embase nisso, né, como profissional de saúde. Inclusive, eu acho importante, né, que os próprios profissionais da saúde enxerguem essa importância, né, das práticas integrativas. Eu queria comentar aqui o seguinte, se você me permite. Sim. Que eu trabalhei muito tempo, né, com doença de Chagas, indiretamente ainda trabalho, e a minha orientadora, ela junto com um colega dela, lá de Recife, né, da Fiocruz de Recife, eles desenvolviam um projeto com pacientes do interior de Pernambuco, lá do sertão pernambucano, que eram pacientes chagásicos. E eles melhoraram o resultado clínico deles quando, lá no ambiente onde eles iam, passou a ter as práticas integrativas. Então, eles tinham um acompanhamento do psicólogo, do psiquiatra, do assistente social, faziam exercícios, tinham algumas terapias, e eles tinham uma melhora na evolução clínica da doença. E eu assisti uma palestra desse médico, ele comentou essa questão da importância do médico olhar não apenas para o coração ou para o intestino, né, ou para o fígado, mas olhar para o paciente como um todo e trabalhar essa integração. Então, eu acho assim de importância muito grande a gente estar tendo esse tema hoje aqui nesse seminário, nesse webinário, né? Com certeza. Tá? Tô vendo aqui no chat que algumas pessoas estão perguntando em relação se tem ligação com o espiritismo. Como eu já citei, né? Essas práticas integrativas, quanto mais a gente está trazendo isso para a área da saúde e trazendo as questões científicas, a gente tenta desvincular ao máximo das questões religiosas, tá? Porque elas têm resposta clínica sem nenhum vínculo com religião. Mas em alguns locais elas são usadas vinculadas com religião, entendem? Assim, mas que a gente não precisa estar vinculada a nenhuma religião, a nenhuma prática religiosa. Então, por exemplo, o Reiki veio do budismo, teve lá seu início dentro das questões budistas? Teve. Eu preciso ser budista para fazer Reiki? De jeito nenhum. Eu preciso fazer qualquer tipo de prática budista? De jeito nenhum, tá? Então, assim, a gente precisa muito compreender que elas são práticas utilizadas na saúde, que estão sendo regulamentadas cientificamente na saúde, sem nenhum vínculo religioso, tá bom? Nenhuma delas, tá? E outra coisa que perguntaram aqui é que os cursos antes não eram cobrados e hoje são cobrados. Essas pessoas são profissionais, gente. Então, por mais que seja energia, mesmo a pessoa mais energética desse planeta come, paga conta. Então, assim, de certa forma, é a profissão deles, né? A única coisa na nossa vida que a gente pode cobrar é pela nossa profissão, entendeu? Então, não é justo que um profissional não cobre pela profissão dele, né? Eu não cobro por mais nada. Eu só cobro pela minha profissão, vamos dizer assim. Então, se ele é um profissional de Reiki, se ele é um profissional que dá cursos de Reiki, ele está totalmente no direito dele de cobrar por essa atividade, tá?
Então, eu sou a favor que cobre. Não concordo que o reiki seja uma profissão, mas é um profissional de saúde que está atuando. Mas, enfim, cada um tem a sua percepção, tá? Mas é um profissional de saúde que tá atuando com uma prática de equilíbrio energético. Se a gente tivesse vinculado isso a uma religião, por exemplo, vamos pensar em uma religião, enfim, espírita que tem o passe. Isso faz parte aí de um processo religioso. Aí, realmente, os cunhos religiosos não são cobrados, mas quando a gente traz isso para um profissional de saúde, que está fazendo isso para uma conexão corpo-mente, um equilíbrio, ele está fazendo num cunho profissional. Então, não sou contra que cobre, não. Nem pela sessão, nem pelo curso. Mas essa é a minha opinião. Como a gente colocou, é a opinião. Especialmente, eu concordo também, especialmente aquele profissional que se dedica e dispensa um tempo para aquilo, né? Ele tá se dedicando àquilo, né? Ele tem todo um trabalho energético. Geralmente, os reikianos, ele tem quase que uma responsabilidade também pela energia do planeta. A gente tem um momento que manda energia para o planeta semanalmente, que manda energia. Então, assim, ele já tem os vínculos, vamos dizer, energéticos dele, sem cobrança, né? Que já se faz mesmo, porque normalmente quem lida com essa área quer atingir questões maiores energéticas, né? Ajudar, de certa forma, mais pessoas. Então, por exemplo, sempre que tem uma tragédia em algum lugar, existem os grupos que se reúnem para enviar reiki para aquele local, energia e tal. Isso tudo não é cobrado, vamos dizer assim, né? Mas quando ele vai fazer atendimento a uma pessoa, focado, existem muitas técnicas diferentes que podem também ser aplicadas de energia. Na minha opinião, ele está totalmente no direito dele de cobrar por esse tratamento. Mas é opinião só. Beleza. Carol, Fale. então, a gente já está indo, né, para o final. A gente queria agradecer você, por quê? O tema era trazer esse cuidado e a segurança desse cuidado a toda a sociedade diante do que nós estamos vivendo, né? Um olhar diferenciado do cuidado emocional, né? Do cuidado que as pessoas estão tendo em relação à saúde mental. E eu, como mais uma vez falo, como foi permeado a fala de diversos convidados, a importância na vida deles e o que eles estavam utilizando, e o momento que nós estamos vivendo, que precisa realmente a gente ter essa questão vinculada, né, igual quantas vezes a gente observa aí grupos, né, com música, né, grupos fantasiados e com música e vão nos hospitais, principalmente infantil, e como aquilo alegra as crianças e como aquilo leva um benefício imenso para as crianças. Então, a gente sabe que isso vai trazendo benefício maior. Então, a nossa proposta era fazer com que eles entendessem que existe todo um nível de organização, que são diversas práticas que são regulamentadas, que o SUS está embasando, e como você falou, quando se fala SUS, ele é no âmbito do SUS. Quando é no âmbito do SUS, ele ultrapassa o público e também vai para o privado, e ele acaba permitindo a regulamentação do privado. Então, assim, para que eles possam, se tiver interesse de extrapolar aquilo que ele já vai ser de profissional, outras práticas que permitam, né, que ele possa evoluir também ali na sua sociedade, não só para a sua vida, mas para a sua família e para a sociedade onde ele está cuidando. Então, essa foi a nossa intenção, de trazer hoje para vocês um momento muito importante que o mundo está vivendo, que é a questão emocional, que é a questão, né, mental, e que as práticas estão ajudando aonde realmente aconteceram, as práticas ajudaram demais a população. E onde a gente não teve tanta prática assim, a gente viu o nível de sofrimento. Então, a nossa intenção, meus amados, era essa, de trazer para vocês mais um horizonte de caminhar para vocês, que vocês possam, diante daquilo que é, vamos dizer assim, parecido com a sua vida, com a sua forma de viver, e aí você pode seguir. E, assim, muitas pessoas mudam mesmo, né? Igual a Carol falou bem assim, né? Que ela pavio curto e hoje ela fica mais centrada. Eu falei que ela precisa fazer isso com todos nós lá, né? Porque a gente está a ponto de explodir. Eu, então, ela me conhece, estou a ponto de explodir, né?
Então, precisamos, sim, para a gente também ficar mais centrado e saber organizar. Então, assim, caminho de vocês, é a oportunidade de vocês observarem que vocês podem também melhorar um pouco mais o cuidado à sociedade, né? Olha, a gestante, o hipertenso, o diabético, a diferença que a gente pode fazer com essas pessoas que nós estamos cuidando, se agregarmos essas complementariedades, tá bom? Isso aí. Olha, você falou a questão do Covid, existiram vários, no Brasil todo, né, e eu acredito que no mundo todo até, várias associações de pessoas que trabalham com práticas integrativas, fazendo plataformas virtuais para poder envio de reiki, para fazer as terapias que dão para fazer de forma à distância, elas cresceram muito nesse período, né, por conta da questão mesmo da saúde mental das pessoas, por conta, né, a gente trabalhou aqui no estado com várias palestras sobre yoga, sobre meditação, sobre tai chi, né, isso tudo está no site do Telesaúde. Aqui no nosso estado mesmo, a gente fez uma sequência de palestras, a gente produziu aqui no estado um guia para se manter saudável durante o isolamento, né, que falava da meditação também, da yoga, dentre outras questões. Então, assim, a gente percebe que nesse momento as pessoas perceberam o quanto a saúde mental é importante, né? E o quanto que as técnicas e práticas que trabalham esse equilíbrio da saúde mental e da saúde física são importantes para a nossa saúde, né? Porque muita gente adoeceu e está adoecendo ainda, não do Covid, né? E sim da saúde mental, muitas das vezes pelo confinamento ou pelo afastamento da família, como a Tânia colocou, né? Então, esse centrado, né, centrar que a pessoa que às vezes está no hábito das práticas integrativas, ela consegue atingir, isso é um ganho para a vida toda, sabe, gente? Então, assim, uma pessoa que faz prática meditativa, por exemplo, isso é um ganho para a vida toda, de conhecimento, né, do alinhamento de mente e corpo, tá? Então, eu acho bem, bem importante que não só como profissional de saúde para aplicar no seu paciente, para você próprio, né, ter a sua saúde mental e a sua saúde física, porque um profissional de saúde ele tem que estar bem para conseguir atender o próximo, né? E ainda, nessa época do Covid, a gente conseguiu ter essas plataformas, e assim, né, só concluindo ali que foi comentada a questão da doação, essas plataformas virtuais, nesse período de Covid, foi tudo gratuito, tá, gente? Nada disso foi cobrado. Então, assim, existem os momentos, né, das doações e das coisas assim também, que geralmente quem trabalha na prática integrativa faz e muito, tá? Técnicas gratuitas também, tá bom? É muito comum, tá? Então, que é interessante Carolina, demais vocês pesquisarem, procurarem mais. E fico à disposição para o que vocês quiserem, né? Carolina, eu queria só mais uma última pergunta. Sim. É uma coisa minha mesmo, assim. Eu sinto algumas dores, né, na coluna e tento de uma maneira ou outra, como posso. Mas eu queria saber de você o seguinte: essas diversas práticas aí, tem uma frequência ideal? Olha, vai Por depender. exemplo, o yoga, né? Não, todas dependem muito da pessoa, né? Depende do tipo de prática. As práticas são muito diversificadas, né? Quando eu mostro ali que são em média 29, que o SUS regulamentou, mas a gente sabe que são infinidade maiores do que isso, a gente tem as práticas, por exemplo, uma homeopatia vai ser diário, uma fitoterapia também vai ser de uso diário, uma prática de shiatsu, que é uma massagem e tal, pode ser feita aí 1 ou 2 vezes por semana, geralmente, né? A osteopatia é considerada como uma prática integrativa e complementar também, ela pode ser feita como se fossem sessões, sei lá, 1 vez, 2 vezes por semana. E então, assim, tem coisas que você poderia fazer diariamente, como a própria meditação, como a própria aromaterapia, né? Como algumas práticas, assim, são meio que de uso diário, porque, por exemplo, a terapia de floral, o reiki, você pode fazer várias vezes ao dia, até se quiser. Então, assim, tem coisas que não tem contraindicação, que você pode fazer muito, e tem outras que geralmente tem uma constância de sessão, como se fossem sessões de fisioterapia, sessões de
né, que a gente muitas das vezes faz uma vez por semana, 2, mas, por exemplo, a prática de yoga, que já conecta essa questão, corpo e mente, trabalha alongamento, fortalecimento, então, geralmente, né, para ter uma resposta clínica boa na questão muscular, pelo menos 2 vezes por semana, muitas das vezes 3 vezes por semana, até para você ter uma resposta muscular. Pensando no seu caso que você falou que tem dor, para você conseguir, né, modificar a questão do seu corpo, fortalecer, alongar, você precisa de uma constância um pouco maior. Aí eu acredito aí que umas 2... Eu estou perguntando isso. Certo, obrigado. Eu estou perguntando isso, eu imagino que seja dúvida de várias pessoas também, né? Eu vi que alguns até estão me ajudando aqui, mas essa vida corrida nossa de hoje, né, às vezes até faz com que a gente não consiga seguir, né, os tratamentos, as terapias, ou às vezes, como a própria aluna, alguns alunos comentaram, chega cansado do trabalho, não está com disposição para fazer uma determinada prática, né? Mas beleza, mais para conhecimento meu e de alguém mais que tem. Com essa questão da pandemia, cresceu muito os atendimentos virtuais, né? As pessoas, por exemplo, estão fazendo tai chi, os grupos estão distantes agora. Então, tem o professor de tai chi que dá aula e as pessoas estão fazendo em casa. Yoga também cresceu muito nessa questão domiciliar. E acaba sendo uma estratégia para a correria do dia a dia, né? É lógico que a gente sabe que a correria é tanta que às vezes a gente chega em casa e não consegue ainda fazer. Eu tenho uma neném de 1 ano. Exato. Então, quando eu chego em casa, acabou. Exato. Aí que eu não consigo fazer nada mesmo. Então, a gente tem que, né, adaptar para quem que é melhor fazer na rua, para quem que é melhor fazer em casa. Né? Depende muito de como é a rotina da casa. Mas, de alguma forma, né, você perguntou de quantas vezes por semana, uma é melhor que nada. 2 já é melhor que uma, entendeu? Assim, então, eu acho que avançando, né? A gente tem que meio que pensar na realidade que a gente vive hoje. Então, deu para fazer yoga uma vez por semana? Que ótimo! Agarre essa uma vez por semana e faça. Tá? Eu estou pensando em fazer justamente a yoga pelo menos uma vez por semana. Bom, Carolina, alguém falou um pouco de Pilates, rapidinho, só para comentar. Ele não entra, né? O Pilates tem um pouco de yoga, tal, resolve muito. Ele não entra aqui como uma prática complementar regulamentada pelo SUS, né? Mas, assim, eu mesma tenho formação em Pilates e é geralmente a prática que eu mais sigo mesmo. Sou super fã. Acho que ela traz muito essa conexão corpo-mente, né? Então, tem muitas das questões da própria yoga, tem muitas das questões quando bem executado, né? Porque a gente sabe que por aí tem sempre coisas boas, bem executadas e mal executadas, né? Mas, assim, os princípios do Pilates, eles trazem muito essa vertente das práticas integrativas também, que é o aqui e agora, é se concentrar no corpo, no fortalecimento, no alongamento, em conectar corpo e mente. Então, assim, é uma prática bem interessante, apesar de não estar regulamentada como prática integrativa pelo SUS, para quem pratica, com certeza os benefícios são de quem faz uma prática integrativa, com certeza. Né? Para a gente que a Tânia Carvalho está comentando aí mesmo. É claro que faz, com fisioterapeuta e tal. Então, assim, para quem é fisioterapeuta, é uma prática muito comum para a gente, né? Muito usada. Resumos. Tem alguém desabafando aqui, Tem alguém desabafando. Eu acho que ela está falando dos resumos, dos estudos. Né? Tem gente desabafando no chat. O Fábio Guzmão que está perguntando se existe algum tratamento da PI, eu imagino que é a prática integrativa, né, para o TDAH. Olha, Fábio, eu nunca estudei diretamente sobre o TDAH, mas com certeza, tá? Porque se você trabalha algo que foca no aqui e agora, na percepção do momento, você com certeza está tratando o déficit de atenção, está tratando a questão de hiperatividade, entendeu? Então, eu penso assim, eu particularmente não é um tema que eu tenho domínio, mas eu posso te afirmar que quase com certeza tenha, né, estudos em cima disso, porque quando você traz para aqui agora, você está realmente tentando minimizar essas questões, tá? Mas aí eu vou ficar te devendo essa pergunta, assim, de embasamento teórico para isso, porque eu realmente nunca parei para ler sobre especificidade disso.
Certinho. Carolina, eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado esse convite. Foi ótimo, adorei. Sua palestra bastante esclarecedora, né? São temas bastante atuais e que eu acho que cada vez mais a sociedade, os profissionais da saúde têm que conhecer melhor, né? E, inclusive, para poder aplicar, para entender, né? Enfim, queria só deixar a palavrinha aí com a Tânia para ela finalizar, né? E você também, se quiser dar uma palavrinha final. Eu só tenho a agradecer, né, a Carol, ao Rafael, né, Rafael, desculpa eu ter competido com você, Tranquilo. mas Que isso? você é um gentleman. E assim, Carol, eu não tenho como agradecer você, o seu momento, eu sei que você é muito atarefada, né, muito sobrecarregada, ainda mais com a princesinha que você tem em casa, a coisa mais linda do mundo, a filha dela, é bebê Johnson, de tão linda. Eu sei que ela é muito sobrecarregada das coisas, mas ela parou esse tempo para poder trazer um pouquinho desse esclarecimento e que vocês possam ter a oportunidade de conhecer, né, por aí afora, e vocês também somarem esse, vamos dizer assim, esse caminhar. E nós, né, Carol, a Carol aí está batalhando para implantar as práticas integrativas aqui no Espírito Santo, né? E aí ela vai estar buscando aqueles profissionais. E aí, quem sabe, ela vai encontrar com vocês e falar assim, aqui, ó, você é um que fez parte daquele momento e agora você está somando forças ao cuidado que você já faz com a sociedade. Muito obrigada, minha amiga. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, a gente se esbarra aí pelo esse mundão da saúde, né? Eu também tenho muito a agradecer, tá? Foi ótimo, sorte que eu estava essa noite livre, é o único dia à noite que eu não dou aula, por sorte. Então, estou disponível para o que vocês precisarem, né? Acho que esses momentos são muito ricos para poder a gente somar, né? É sempre bom poder plantar uma sementinha na vida das pessoas. E mesmo que eu não estou tão presente na vida de vocês, né? Mesmo que eu não encontre para saber o que plantou a sementinha, mas só de saber que eu posso ter plantado sementinhas de pessoas que vão aí buscar as práticas integrativas, fortalecer, né? Que não vão falar mal dela, porque a gente tem tanta gente que fala mal, né? De prática integrativa. Então, assim, se a gente somar esforços de mais profissionais da saúde que conseguem compreender a importância dela, mesmo sendo profissionais que trabalham ou não na prática, né, eu já fico satisfeita, né? Estão dizendo que várias sementinhas foram plantadas, e a ideia é essa, né? A gente sabe que tem muito terreno fértil aí com os alunos, então a ideia é jogar as sementinhas e vocês, tenho certeza que vocês vão cultivar elas e que vai sair profissionais maravilhosos daí trabalhando com práticas ou com o que vocês escolherem atuar. Tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigada por esse momento. Gratidão.